Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai trazer um tema super divertido e vamos abordar tanta coisa importante, né, e curiosa para vocês jovens, né? Hoje a gente vai falar sobre nuvem, sobre cloud, essa grande tecnologia aí que todo mundo... Afinal, onde estão as coisas? Será que estão tudo na nuvem? Mas o que é de tal essa nuvem, né? E vamos falar também sobre um pouco de caminho, né? A questão da nossa carreira, ele com o Leslie hoje, que é o nosso grandíssimo convidado, ele que já trabalhou em 19 empresas. Vamos descobrir aí como foi toda essa trajetória, tudo que ele aprendeu. Seja muito bem-vindo, Leslie. Eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito com você aqui hoje. Poxa, Fábio, obrigado aí, obrigado pelo convite. Vai ser uma experiência ótima. Estou aqui à disposição para contribuir da melhor maneira possível. Ah, com certeza. Eu já avisei você, ó, estou com meu caderninho vazio aqui, pessoal. Espero que vocês também, porque hoje a gente vai aprender muito, né, com essa trajetória, tudo que o Leslie vai contar aqui pra gente. Então, Leslie, primeiro de tudo, quem é você, né? Conta um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre as suas escolhas profissionais, como é que foi lá no começo. Afinal, a gente está aqui falando com jovens, né? A gente está contando um pouco da nossa história para eles, né, se inspirarem e entenderem um pouco mais sobre isso. Então, conta um pouco dos Leslie para a gente te conhecer um pouco melhor. Opa, Fábio. Bom, um pouco sobre o Leslie, né? Tenho 34 anos, eu sou casado, ainda não tenho filho, mas tenho uma cachorrinha chamada Estrela. A gente se Bacana. diverte demais com ela. Eu sou formado em gestão da qualidade, pós-graduado em gestão de projetos. Tem alguns cursos aí de mecânico de refrigeração, residencial, industrial, cursos de vendas. A minha carreira começou quando eu tinha 18 anos, né? Eu ainda estava na escola. E aí, 18 anos na escola é que eu repeti 2 anos. Galera, estuda, viu? Não Acontece. repete, não. E começou quando eu tinha 18 anos, trabalhando ali como estagiário em uma empresa de call center, né? Empresa de call center, para quem não conhece, são aquelas empresas que, através do telefone, entram em contato com potenciais clientes para ver se eles teriam interesse em escutar um pouco mais a respeito do produto. E foi muito legal essa experiência, porque trabalhar com call center me ensinou muito, né, sobre, primeiro, que o cliente nem sempre ele quer nos ouvir, então você tem que ter a paciência do outro lado também, para saber que ele nem estava esperando a sua ligação. Sim. Então, isso foi um grande aprendizado, porque até hoje eu trabalho na área comercial. Então, passaram-se aí, eu tô ruim de cabeça, mas 30, eu tô com 34, comecei com 18, foi o que? Eu acho que uns 16, eu tô ruim de conta aí, mas eu acho que uns 16 anos mais ou menos trabalhando em área comercial. Então, trabalhei muito com call center, área de manutenção de refrigeração e ar-condicionado, gente. Eu nunca achei que eu fosse fazer essa migração de carreira. Mas foi um momento da vida em que eu estava cansado da área comercial. Falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, por referência de um cunhado meu, eu falei, pô, eu vou tentar fazer essa área aí. E foi muito legal, porque eu aprendi muito a respeito de máquinas, de novo trabalhar com cliente. Só que aí depois eu acabei fazendo mais uma migração profissional, né? Que aí agora, hoje eu trabalho com vendas, área comercial também, só Bacana. que com tecnologia da informação, né? TI. Hum. Então, se eu pudesse fazer um resumo, né? Eu sempre trabalhei com vendas, só que com diversos tipos de produto, diversos tipos de cliente, públicos totalmente diversos, e hoje eu posso dizer que eu não estou vendedor, eu sou um vendedor. E tudo que eu procuro aprender é para me ajudar melhor a vender algum tipo de produto, ou serviço, ou o que quer que seja, porque afinal de contas a gente vive numa constante relação comercial do ponto de vista para a gente dar próximos passos, né? Todo mundo está querendo comprar alguma coisa e sempre tem alguém querendo vender. E aí eu sou aquele cara que faço o intermédio entre quem quer comprar e quem está querendo vender. Então é uma carreira muito legal, muito, muito legal, assim, em resumo, em linhas gerais, né? Muito bacana, Leslie. Você contar isso pra gente, né? Eu já anotei aqui, né? Já começou a trabalhar cedo, né? Em 30 e poucos anos hoje você tem, mas já começou lá com seus 18, né? Então você tem muita bagagem, né? Muita experiência, né? Eu também comecei bem próximo dessa idade com automobilismo, né? Então, assim, por mais que a gente ainda seja novo aí de idade, a gente já carrega bastante experiência para falar, né? Sobre esse início dessa trajetória.
né? E essas mudanças que ocorrem. Agora você me deu um insight muito legal, porque você falou a questão de call center, né? Eu não imagino que seja trabalhar no call center, mas imagino que deva... Acho que todo mundo imagina aquela loucura, um monte de gente um do lado do outro, o telefone tocando, falando, né? E você falou sobre muitos aprendizados dessa época. E o que eu quero trazer por um ponto? Porque muitas das vezes a gente fala aqui sobre tecnologia, né? Então você falando hoje que trabalha com tecnologia é legal, mas vamos step by step, né? Vamos passo por passo. Vamos entender essa transformação de que hoje a tecnologia faz em vendas e ainda vai se transformar muito mais, mas quando você começou, provavelmente a tecnologia não era tão assim viva, né? Ela não era presente da forma como é hoje, né? Quando você começou a trabalhar com vendas. Então vamos esquecer a tecnologia um pouco, porque depois eu quero que você faça essa ponte de como a tecnologia ajudou. Mas como era trabalhar com vendas nessa época? O que eram as habilidades que você tirou, né? Você falou aqui que o cliente nem sempre quer te ouvir, mas tudo bem, você percebeu uma situação. Mas quais foram, né, os insights e aprendizados que você teve trabalhando com vendas sem tecnologia? O que você aprendeu que um bom vendedor tinha que ter sem a tecnologia? Quais eram os desafios na venda sem a tecnologia? Né? Como é que era isso para você nessa época, Leslie? Olha, no início, e aí como todo começo de carreira, você tem todas as suas incertezas. Eu não vou saber vender isso aqui, eu não levo jeito para coisa. E assim, tem muita gente que são muito boas, né, de vendas, por natureza. Sim. Mas também venda é técnica, né? Então, com o passar do tempo, você vai aprendendo que metodologia, né? Isso vai de acordo com o seu público, com o seu perfil. Mas, em linhas gerais, para mim, uma coisa que sempre deu muito certo, né, em vendas foi querer escutar o cliente, porque quando o cliente ele começa a te falar, por mais que o começar dele a falar é uma reclamação, até pelo fato de você entrar em contato com ele para oferecer algum produto, sempre tem uma oportunidade ali. Porque de repente ele fala, poxa, eu não quero, eu vou citar aqui, eu já trabalhei com venda de cartão de crédito para aposentado e pensionista, eu já trabalhei vendendo TV por assinatura, eu já trabalhei cobrando serviço de TV por assinatura porque o cliente não pagava. E o legal é que é o seguinte, quando você começa a entender que o cliente, muitas vezes uma objeção dele é uma oportunidade para você tentar mostrar um outro lado, você acaba criando novos tipos de abordagem. Porque vou colocar aqui um exemplo claro e concreto. Por exemplo, eu trabalhei para a NET. Na NET eu vendia o Combo NET, né? O Combo Multi, na verdade, à época. E quando você entra em contato com o cliente, ali já era mais porta a porta, mas quando você entra em contato com o cliente para falar a respeito de TV por assinatura, o cliente provavelmente ele vai falar, eu já tenho aqui a Vivo, né? Era a Telefônica à época. Quando você começa a entender, conhecer bem o seu produto, eu acho que o principal, depois de você gostar de se relacionar com o cliente, mas o principal é você conhecer o seu produto. Porque o que acontece? Por mais que você não domine tanto o produto do concorrente, é só você fazer a pergunta para o cliente, poxa, que legal que você tem aí já uma TV por assinatura, um telefone, uma internet, mas quanto é que você paga por isso? Na hora que o cliente ele te fala quanto é que você paga, provavelmente, né, se você tiver bem mapeado, se o seu segmento estiver muito bem mapeado, né, você saberá fazer um comparativo para o cliente ali na hora, bate pronto. Então, o cliente ele está pagando R$ 250 para ter lá internet que antigamente, né, os mais velhinhos aí, olha que eu nem sou tão velho assim, mas os mais velhos vão pegar a época da internet de escada, quando começou aí a conexão banda larga, né, no início, vamos saber que se pagava muito caro para você ter uma internet em casa, e isso muitas vezes, por si só, era o preço total de um combo da net, por mais que fosse um pacotinho ali, era o preço total. Então, quando você começa a entender um pouco mais as características do seu produto, e aí é muito importante as empresas que dão treinamento, né? E isso é um ponto bastante importante, gente. Quando você for trabalhar, estiver pesquisando as empresas e você tiver a oportunidade de perguntar para elas se elas fornecem treinamento, isso é extremamente importante. Porque sem o treinamento, vão ter empresas que vão te cobrar por um resultado como se você já fosse experiente no mercado. Sim. Mas é importante que ela te capacite para que você consiga levar a mensagem correta para o cliente. Então, assim, conhecendo o produto, gostando de se relacionar com o cliente, é meio que as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, assim, saber ouvir não é o que você mais vai ouvir em vendas, né? Vocês já devem ouvir não aí todos os dias,
para um monte de coisas, e em vendas não é diferente, né? Principalmente porque você está fazendo uma ligação que o cliente não espera. Então, Sim. assim, no início, sem tecnologia, o principal, que no meu caso lá era o telefone para poder fazer a ligação, não tinha essas descagens digital que hoje em dia tem, né? E eu tinha acesso a um computador que carregava algumas informações para eu ir preenchendo ali. Então, o principal é você conhecer muito bem o seu produto, né, e gostar de se relacionar com o cliente, né, ou estar disposto a ouvir. Né? Tem muita gente que acaba sendo fantástico no telefone quando não está olhando para uma outra pessoa. E aí ela se solta um pouco mais. Então, quando você desenvolve essas características de conhecer o produto, gostar de falar com o cliente, escutá-lo, os bons vendedores, né, tem até livros que referenciam isso, são aqueles vendedores que falam menos, né, e deixam o cliente falar mais. Porque quando o cliente está falando muito, é porque ele quer te dizer alguma coisa, por mais que ele ainda não saiba exatamente aquilo que está dizendo. Aí você, como o profissional, conhecedor do seu produto, você que tem que ter a capacidade de conseguir traduzir tudo que ele está te falando em, de repente, um produto que você tem ali dentro da sua maletinha de produtos ali para oferecer para o cliente. Muito bacana, muito entender, né, tudo isso. Eu acho que muitas das habilidades que você tem naquela época, né, com certeza até hoje você está usando, né, que você aprendeu, são coisas que, por mais, né, eu vejo muito que a inserção da tecnologia em qualquer profissão que seja, ela não muda a essência da profissão. Ela facilita com que aquela profissão seja executada de uma forma mais efetiva, né? Você tem qualquer profissão que seja, vamos pegar, por exemplo, a tecnologia dentro do direito, né? E não quer dizer que agora mudou. A questão é, muito das funções que existiam, talvez de busca, de entendimento, de comparação de uma lei, enfim, de entender uma coisa que poderia ser substituída por um software, hoje ela é feita pela tecnologia e permite que o humano, o advogado, a pessoa detentora do conhecimento, ela utilize dessas informações para a tomada de decisão, para fazer o planejamento, para conseguir conectar as informações e tomar a diretriz correta para o caso. Né? Então, assim, a tecnologia ela não muda o que de fato é aquilo, mas ela facilita, no meu entendimento, cada profissão que ela atinge. Você falou uma coisa interessante aqui, né? Saber ouvir não. Isso é muito difícil. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa ainda pela experiência da minha vida. Ouvir não é Uhum. ruim. Não ouvir nada é pior ainda. E é uma coisa que É assim, verdade. talvez você não receba isso num call center porque você tá lá falando com a pessoa, mas a pessoa não nem te responder é algo que muitas vezes acontece, né? Então, às vezes a gente tá falando de vendas, a gente já tratou em diversos episódios aqui como ser tudo, né? A gente está vendendo o tempo todo, né? Eu estava vendendo o meu podcast quando eu te convidei, né? Todo momento a gente está vendendo alguma coisa para conectar alguma pessoa com outra, algum serviço, enfim. Mas ouvir nada, né? Ser ignorado, eu acho que é a coisa que mais incomoda, pelo menos para mim incomoda, e que muitas vezes você vai receber também. Né? Você vai mandar um e-mail, vai fazer a sua super proposta, vai achar que aquilo está incrível, vai mandar uma comunicação e quebra. Não vai, você não recebe nada. Você não recebe, porque receber não, pelo menos a pessoa te deu atenção. Pelo menos a pessoa falou, não, esse cara merece aqui o meu tempo de escrever. E aí que eu queria entrar num ponto, né, que eu acho que é muito importante antes ainda de a gente ir para a tecnologia. Porque a gente fala muito de como abordar nesse primeiro encontro. Porque eu acho que muito dos nada que eu recebi na minha vida, quando eu estava tentando vender alguma coisa ou conectar algum serviço, teve muito a ver com a forma como eu falei pela primeira vez. E aí entra um conceito que as pessoas chamam de prospecção de clientes, que vai um pouco de encontro a saber com quem falar e saber como falar com essa pessoa. Eu queria que você introduzisse um pouco desse conceito para nós, porque para a pessoa entender, né, o que de fato é quando a gente está falando de prospecção. É saber escolher com quem você vai falar? Prospecção é saber você como falar pela primeira vez? Como funciona isso de fato? Para que você receba menos nadas e menos nãos e seja mais assertivo na comunicação. Como que é isso um pouco, Leslie? Boa pergunta. E a questão da prospecção, ela vem muito de acordo com um ponto que eu comentei anteriormente. Conhecer o produto, esse é eu acho que é um dos pontos principais, porque uma vez que você conhece o seu produto, provavelmente você já meio que sabe para qual tipo de público que você vai perguntar. Quando eu falo público,
vou colocar aqui empresas, né? Que hoje eu trabalho muito com empresas. Então, vou colocar aqui na prática. Hoje a gente vende um serviço de tecnologia em nuvem. Poxa, legal. Na verdade, a gente vende nuvem, né? E aí tem várias tecnologias embarcadas ali em nuvem. Show. Super abstrato. Aí, se eu for entrar no detalhe, eu acho que vai estender bastante. Mas quem são os clientes potenciais para fazer essa aquisição de nuvem? Eu acho que você fazer esse mapeamento de para quem você quer vender esse produto é muito importante, porque uma vez que você entendeu qual é o público para quem você quer vender esse produto, toda a sua energia, seu esforço vai ser para poder entender um pouco mais esse público antes de você fazer aquele primeiro contato. Porque quando você fizer aquele primeiro contato, você vai passar para a pessoa a impressão de que, poxa, o cara até que me conhece um pouco, ou a mulher até que me conhece um pouco, a menina ou o menino me conhece um pouco. Então, ele vai agregar possivelmente algo novo na minha vida. Vamos trazer para a realidade dos estudantes que hoje em dia aí estão pensando o que vão fazer da vida. Provavelmente aí todo mundo já tem uma paquera na escola, né? Paquera eu acho que já é coisa eu tô relutando em aceitar que com 34 eu já tô virando tiozão, já que eu vejo os meus sobrinhos chamando. Tamo quase, tamo quase. É quase. Mas vamos supor que você tem uma paquera, uma menina ou um menino aí que você goste. é, Você pode chegar diretamente e falar que gosta, e aí a chance, a não ser que você seja a pessoa mais popular da escola, que chama a atenção de todo mundo, a chance de você receber um não ali de cara, né, ou a pessoa te ignorar é muito grande. E aí, o que normalmente fazem aqueles paqueradores ou paqueradoras mais estrategistas, né? Se não for para você ter aquela pessoa somente por um beijo, uma ficada, não, eu quero ter algo mais sério, normalmente ela vai procurar entender qual que é a rotina, qual que é o hábito daquela pessoa. Então, se você está na escola, provavelmente você já percebeu com quem ela anda, ou ela, eu tô falando ela porque Sim, sim, pode ser ela e ele, tá? sim. Mas com quem ela anda, o que ela faz no intervalo da escola. Poxa, eu já reparei ali que se na escola ali tiver cantina que compra lanche, aí eu já reparei que ela sempre está gostando, ela sempre está comprando ali um tipo de suco ou um refrigerante. Aí você vai só anotando as coisas que normalmente essa pessoa faz, não é que você está perseguindo, você está estudando a sua futura pretendente, né, a sua potencial pretendente, para que você consiga ser o mais assertivo possível naquela única chance que você tiver, que é de falar que você gosta dela, ou que você quer dar um suco para ela, ou alguma coisa do tipo. A prospecção nada mais é do que você tentar entender o seu cliente para você saber quais são as suas reais possibilidades com aquele cliente e aí você aplicar algum tipo de abordagem. Um exemplo. Vamos supor que eu esteja aqui prospectando uma empresa que seja do segmento de prestadores de serviço, empresas de refrigeração, de manutenção e instalação de sistemas de ar-condicionado, que é um segmento no qual eu trabalhei. Por já ter trabalhado nesse segmento, eu sei que uma coisa que eles precisam muito é de fluido refrigerante. Aí vocês pesquisem aí, eu não vou falar no detalhe o que que é, mas pesquisem aí o que que é fluido refrigerante, para poder fazer sua manutenção e a sua instalação. Se eu sei que essas empresas precisam desse tipo de produto, poxa, como é que eu posso fazer essa abordagem? Normalmente, hoje em dia, por conta da tecnologia, as empresas estão colocando muito na internet os trabalhos que têm feito, o que tem dado certo, aí criam blogs, criam várias informações que você pode consultar e compreender um pouco mais a empresa. E aí vamos supor que tem uma postagem dela que ela falou assim, poxa, conseguimos entregar aqui um trabalho com muito esforço, mas a gente teve ali um desafio que foi fluido refrigerante, que foi uma coisa que estava em falta no mercado. Mas se você trabalha numa empresa que fornece esse tipo de produto, você já encontrou aquele cara que fez essa postagem, que eles tiveram dificuldade com fluido refrigerante. Quando você for entrar em contato com ele, você fala assim, olha, eu vi aqui que você teve uma dificuldade com fluido refrigerante, e pode ser que eu consiga te ajudar com isso. Você topa a gente fazer um bate-papo, coisa de 15, 30 minutos, só para eu poder conversar um pouquinho mais com você, me apresentar e ver se faz sentido? Se o cliente falar sim, isso significa que você gerou um lead, né? Que dentro ali tem uma cadeia de geração de demanda.
que é você entrar em contato, ter um prospect, aí esse prospect que você entra em contato com ele, e aí se ele topar fazer essa conversa, ele vira um lead, e aí depois ele ter virado esse lead, você explicou para ele qual que é o seu produto, o que que você faz, como que você pode ajudar a vida dele a ficar mais fácil, e aí ele vai falar assim, pô, me manda uma proposta. Quando ele aceita, e aí você entende toda a demanda dele, e você manda essa proposta, esse cara virou uma oportunidade. Mas para ele chegar nessa oportunidade, pô, primeiro o cara ele tem que ter aceitado a falar contigo. E para ele ter aceitado a falar contigo, você percebe que tem um trabalho anterior, que é pesquisar sobre ele, para você encaixar uma única abordagem. Ó, o cara de refrigeração ele estava com dificuldade de fluido refrigerante. Dentro do portfólio da sua empresa você tem 300 produtos. Você não vai ligar para ele e falar assim, cara, eu tenho tudo o que você precisa para você trabalhar com manutenção e instalação de sistema de refrigeração industrial. Você não vai falar isso para eles. Falar, eu vi que você tem essa dificuldade aqui específica. Ataque essa dificuldade específica dele. O atacar no sentido toca nesse ponto específico conversando com ele. E provavelmente a chance dele abrir a porta para você fazer um bate-papo vai ser muito maior. Por isso a importância de você conhecer o seu produto. Você tentar conhecer um pouco mais o seu cliente. Então, é só entrar hoje em dia com site, os clientes têm site, website, tem página no LinkedIn, no Instagram, Facebook, Twitter, no Google Notícias, né? Se você tem uma aba no Google lá que é bem legal, se você estiver pesquisando uma empresa, só coloca o nome da empresa e seleciona ali a função notícias, que vai aparecer um monte de informações para você sobre aquela empresa ou sobre uma pessoa, e vai servir para você como gancho para você ligar para ela, poxa, eu vi que você comentou isso aqui. Pô, eu acho que eu sou parecido com você, eu acho que eu consigo te ajudar com isso. Então a prospecção nada mais é do que você tentar conhecer o máximo possível do seu cliente antes mesmo do primeiro contato, que aí você vai conseguir gerar empatia ali com ele desde o primeiro momento. E aí a empatia ela acaba falando por si só e aí você consegue abrir portas aí para conversar com seus clientes. Muito bacana, já anotei aqui a como funciona a prospecção, lead, oportunidade, isso ficou muito claro. E você deu um exemplo muito importante, acho que assim para os jovens, Les, isso é fundamental. Né? E eu vou dar 2 exemplos agora, baseado no que você me falou, antes da gente continuar esse assunto. Mas primeiro, né, trazendo isso para um jovem hoje querendo um emprego, né? Um jovem hoje buscando uma oportunidade. Trazendo exatamente o que você falou sobre prospecção de clientes. Se a gente falou que vendas é tudo, então prospecção está em tudo também, certo? Até quando você deu o exemplo da namorada, né? O namorado, exato. Agora eu vou dar o exemplo do primeiro emprego. Você vai fazer uma entrevista, né? Você foi chamado, vamos supor, por uma entrevista, e você vai falar com a empresa, você pode hoje, né? Antigamente você não tinha tanta abertura de informação, mas hoje você pode, por exemplo, pesquisar sobre a pessoa que vai te entrevistar. Você exato. Recebe lá o e-mail da pessoa, né? Da pessoa do RH, vai te falar o e-mail, você vai passar, vai ter uma entrevista comigo, você consegue pesquisar quem é ela. Você consegue pesquisar quem são os heads, né? Os diretores, a cabeça ali de cada projeto, né, que você tem dentro da empresa. Você consegue pesquisar sobre a empresa, o que ela faz, quais são os problemas dela, o que está acontecendo atualmente, quais são os projetos, né? A vaga, quando ela é descrita, você consegue pesquisar o que é cada coisa ali, se você não souber. Não é? Porque nem sempre, primeiro que eu acho que nem sempre vai ter um candidato que atende a todas, e segundo, que eu acho que assim, muitas coisas que você não sabe, pesquisa entender qual é o caminho. Muitas vezes, vamos supor que hoje o jovem não está na fase do primeiro emprego, ele está escolhendo o que ele quer ser ainda, ou acabou de ingressar na faculdade, mas ele almeja lá no futuro trabalhar em alguma dessas coisas que ele vê com vendas, ou alguma outra coisa diferente, mas vamos ir mais para vendas, prospecção de clientes. Pega hoje uma vaga de prospecção de clientes, vê o que precisa. É claro que até o momento que você chega lá, né, que se passem uns anos com a evolução tão rápida, você vai estar desatualizado, essa vaga daqui 5 anos. Mas muito do que você pegar ali e aprender é o caminho que vai te direcionar. Um cara aí de vendas precisa saber mexer com cloud. O que é cloud? O que é nuvem? A gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto. Pô, deixa eu começar a aprender. Vai ter que saber bem sobre venda. Mas eu não sei vender. Você acabou de falar, vendas são técnicas. Ou seja, todo mundo pode aprender. Então já vamos começar a aprender, já vamos começar a trabalhar isso cedo. Vai falar, precisa do pacote Office. O que é o pacote Office? Não conheço. Deixa eu ir atrás. Então assim, você começa a entender os hábitos, né, as necessidades, né, o que está acontecendo no lugar que você quer ir.
Então essa prospecção na visão que você trouxe é fundamental. E agora eu vou trazer um segundo exemplo que eu já usei isso com pessoas, assim, pessoalmente, eu falei várias vezes, né? A gente tem aquela mania, né, ou de pedir oportunidade, né, de ver algum lugar que a gente quer, me dá uma chance, deixa eu mostrar que eu sei fazer, e a gente tenta ir muito para esse lado, a gente vê muitas pessoas indo e tudo bem, não tô falando que tá certo, tem que estar errado, mas eu tô dizendo que exista, na minha visão, jeitos mais assertivos de se fazer isso baseado no que você falou. Por exemplo, né, o funcionário fala, não consigo, quero ganhar mais. Fala assim, eu quero ganhar mais. Tá, tudo bem. Eu trabalho, mas não recebi um reconhecimento, não sei o que, tudo bem. Mas talvez se você agregar mais valor, porque no fim das contas você vai receber o quanto você agrega, né? Não é o quantas horas você trabalha, né? Você pode trabalhar mais horas e vai receber mais relativo às horas, mas se você quiser fazer com que a sua hora valha mais, você vai ter que agregar um valor diferente do que você agrega nesse momento. Então, assim, entender qual é a dificuldade do local, né? Por exemplo, às vezes você trabalha num local, daí o lugar tem um almoxarifado, por exemplo. Aí você vê que está com dificuldade, não tem nada a ver com o seu trabalho, tá? Você trabalha em outra área, você trabalha ali mexendo com uma outra parte da empresa, mas você percebe que ela está com um problema no almoxarifado de controle de peças, né? E você está vendo que ninguém está usando uma ferramenta boa lá, é uma coisa meio manual, você fala, puta, hoje em dia manual por mais que a gente viva nessa indústria 4.0, ela é 4.0 para pouquíssimas indústrias, né? Pouquíssimas pessoas e locais, né? Então assim, e se eu aprender um Office, por exemplo, uma ferramenta, um Excel, e criar uma planilha, juntar com Power BI, fazer um painel de visualização, criar um projeto, chegar para o meu chefe e falar, cara, olha o que eu fiz, o que você acha de implementar lá e me dar uma outra função, gerenciar alguma coisa? O que você acha? Você agrega o valor primeiro e depois você pede. Quando você fala para mim em prospecção e fala em conexão, né, de gerar essa empatia, você está mostrando para a pessoa no qual você está com essa relação de venda que você vai agregar alguma coisa para ela. Primeiro você fala isso. Você não chega e fala assim, você não quer comprar o pacote net? Me dá essa chance de mostrar que a net vai ser melhor para você, ou me dá essa chance de... Não. Primeiro você fala o que você vai agregar na vida dela, seja para ela, vai melhorar a questão financeira dela, porque em vez de ela pagar X, ela vai pagar X por 2, que é mais barato, né? Você vai agregar que agora ela vai ter um monte de canal que antes ela não tinha, ou você vai descobrir, por exemplo, eu sou fãzaço de esporte. A única coisa para mim que me incomoda hoje é querer ver jogos, só que hoje em dia cada jogo tá em uma plataforma, isso me incomoda muito. Mas assim, eu deixei de assinar pacotes de TV, porque para mim TV tanto faz, mas se a TV chegasse para mim e falasse, olha, tem esse pacote só de esportes, eu ia na hora. Então assim, se a pessoa me conhecesse e mostrasse que ela ia agregar isso para mim, eu ia na hora. Qualquer outra coisa eu não iria. Diferentemente da minha esposa, por exemplo, ou diferentemente do meu vizinho, as pessoas são diferentes, entender isso é fundamental. Então eu quis só trazer isso, tanto para o âmbito do jovem, que está agora para ir para o emprego, porque está começando sua carreira, e também para quem já está trabalhando, para entender que quando a gente fala de prospecção, tirar isso da cabeça que é só quando você está vendendo alguma coisa. Isso aí tem a ver com tudo, tem a ver com a forma como você age no ambiente que você trabalha, né? Pelo menos é isso que eu tiro, né, de insight, de aprendizado mesmo, de tudo que você está falando, eu vou conectando. Mas, Leslie, vamos continuar agora falando sobre vendas e agora vamos começar a incluir a tecnologia. Não precisa, né? Daí você vê qual ponto você quer discutir um pouco mais, mas conforme o tempo foi passando, né, hoje a gente tem ferramentas, né, de automação, a gente tem talvez ferramentas para melhorar a prospecção, não sei, né? Tem ferramentas como a nuvem também. O que de fato, como que a tecnologia foi se inserindo neste meio e como hoje ela é tão presente? Quais são essas diferenças? O que ela agregou, né? Como que ela conseguiu se vender, né, para essa área, se vender para os nossos meios de mercado de trabalho? Como é que ela hoje é importante e por quê no meio de vendas? Olha, trabalhando com tecnologia, né? Eu tenho 1 ano e 10 meses, né, que eu trabalho aqui na Oracle, e para mim foi uma surpresa compreender que a tecnologia ela está no nosso meio já tem muito tempo, e a promessa, né, de quando surgiram aí as primeiras tecnologias é que ela facilitaria o trabalho, né, que muitas vezes era braçal,
E a partir disso, o ser humano teria mais tempo para poder, né, curtir melhor a vida e por aí vai. De fato, isso foi proporcionado pela tecnologia, mas também tem aquele outro lado. Peraí, a tecnologia ajudou a produzir mais. Então, a tecnologia, e isso aconteceu em todos os segmentos, tá? Em todos os segmentos, a tecnologia ela veio para ser um facilitador para que trabalhos como, por exemplo, quem é carpinteiro, né, tem que aí ficar martelando pregos para poder construir determinadas estruturas para conduzir a obra ali de construção civil. Hoje em dia, se você for ver, tem ferramentas pneumáticas que você não precisa mais ficar batendo várias vezes com prego, correndo o risco de acertar o dedo e tal. Aquilo. Você consegue, especificamente com uma única pistola de pregos, fazer uma porrada de furos. Né? Dentro do ambiente de vendas, como é que a prospecção, por exemplo, ela foi potencializada pelas ferramentas? Existem ferramentas hoje que são pagas, né, e aí seguem todas as leis todas as diretrizes das leis gerais de proteção de dados, mas existem ferramentas hoje que você compra uma assinatura e você escreve ali na ferramenta, eu quero falar com engenheiro civil. Ela vai trazer para você uma porrada de engenheiro civil que vai facilitar o tempo que você iria, eu não digo perder, mas investir, porque quando a gente está trabalhando, eu acredito que a gente está sempre investindo tempo, tem formas mais fáceis de você fazer, mas você iria ter que utilizar um tempo precioso, que é o tempo que você poderia estar ligando para o cliente, fazendo uma prospecção um a um ali na internet para poder falar com cada cliente, ao passo que a tecnologia, uma ferramenta, ela vem, você escreve o perfil do qual, a profissão do tipo de pessoa com a qual você quer falar, e ela já traz tudo aquilo para você. Hoje mesmo, até o próprio LinkedIn, ele tem algumas ferramentas específicas direcionadas para vendas, que se você colocar ali, eu quero falar com empresas tais, ela vai aparecer para você, aí você consegue filtrar por país, por estado, por município, aí você filtra o cargo, você faz um monte de filtros para você falar especificamente com quem você fala. Mas a tecnologia, ela só vai funcionar bem se aquele processo que era manual que você tinha que fazer, você já fazia bem. Porque um processo manual que está mal feito, um processo burocrático mal feito, se ele não for bem desenhado e você passar a utilizar a tecnologia, ele vai ser um baita processo tecnológico mal feito. Então, assim, a tecnologia parece até clichê, porque isso está sempre sendo dito, que a tecnologia é só uma máquina. Por mais que tenha ali os machine learning, né, e inteligência artificial, sempre vai ter um ser humano por trás, né, não só um, mas às vezes vários, por trás daquela construção do código que é inserido na máquina para que ela consiga executar determinadas atividades. Então a tecnologia em si, ela acaba sendo apenas um meio para você poder utilizar no seu dia a dia de trabalho. Ah, mas o quanto é que a tecnologia ela influenciou? Vamos pegar aqui a questão de 2019 para 2020, a gente teve a questão da Covid-19, que infelizmente muitas pessoas vieram a falecer por conta disso, em decorrência disso. Só que se não fosse a tecnologia, a situação poderia ter sido muito pior. Tanto do Sim. ponto de vista de comunicação, surgiu o coronavírus lá na China e aí começaram-se os estudos. Imagina se não tivesse meio de comunicação tão rápido quanto que a gente tem hoje. Então a gente não teria condições de saber, né, o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando ficou grave a situação e muitas portas de comércio tiveram que ser fechadas por questão de saúde, de questões sanitárias, a tecnologia ela surgiu como um salvador de muitos empregos e habilitador de novas empresas. Parece muito louco, mas todo mundo já deve ter visto um motoboy na rua. Aí alguém já havia tido uma ideia de construir uma plataforma online para você, como fornecedor de serviço, vamos supor, você tem ali uma pizzaria. E eu só vendo ali para minha região, né? Eu atendo ali até 5 quilômetros da minha região e eu atendo só quem me conhece por algum motivo, ela veio até aqui, ou recebeu meu panfleto,
E aí eu atendo aquele povinho ali, né? Aquele povinho entre aspas, assim, mas eu atendo aquele meu público próximo a mim. Sim. De repente chega uma plataforma como o Rappi, o iFood e tantas outras. E aí eu não quero entrar em detalhes a respeito das plataformas, mas elas possibilitaram que esses pequenos comércios locais no bairro eles pudessem ter acesso a uma quantidade de clientes que até então eles nem tinham. Só que a pandemia fez com que eles entrassem nessa plataforma. Então você conecta, olha só, lembra que a tecnologia ela conecta dois lados? Então você coloca de um lado quem tem um produto para vender, no caso a pizzaria pizza, e do outro lado você conecta a pessoa que quer comer uma pizza, tudo através de uma plataforma, né? Através de um aplicativo ou de um site. No momento que você coloca lá, eu quero uma pizza de calabresa, aí você pode só filtrar pela pizza, e aí vão aparecer vários comércios ali que podem te fornecer aquela pizza, ou você pode direto se conectar com aquele seu restaurante, aquela sua pizzaria favorita. O que isso gerou de resultado no meio da pandemia? Teve muitos negócios que faturaram muito mais do que antes vendendo somente ali no dia a dia para os clientes que vinham até a sua porta. Então, assim, a tecnologia é algo que tem que ser muito bem aproveitado, e ela sendo muito bem aproveitada, ela consegue resolver vários problemas da sociedade. Mas, infelizmente, tem também as questões ruins da tecnologia. Mas se a gente aproveitar o lado bom da tecnologia, ela, de fato, ela pode ser um habilitador da melhoria da qualidade de vida das pessoas e geradora de novos empregos também nas empresas, né? Então, a tecnologia, ela veio para ficar. Eu acho que, não sei se você está por dentro aí do tal do metaverso, né? Sim, Então, sim. hoje em dia, você Sou bota fã do um metaverso. Eu óculos, sou fã de então, tecnologia. ó, Tudo que você fala de que vai acontecer pra tá mim, vendo? eu adoro. Então, isso é o que tem aqui. Tem muita gente que é crítica. Ah, a tecnologia, ela representa aí o final dos tempos. Eu já sou avesso a esse tipo de opinião, porque a tecnologia, inclusive, ela salva vidas, né? Sim. Então, também, se não fosse a tecnologia, muito mais pessoas teriam morrido em decorrência da Covid-19, porque para desenvolver processos de fabricação de vacinas, seria muito difícil. Não só de produção de vacinas, mas você construir hospitais de campanha rapidamente para poder atender todo esse público que precisava de um atendimento emergencial. Então, a questão é como é que a gente está utilizando a tecnologia como um habilitador do nosso dia a dia de trabalho. E voltando para o nosso mundo de vendas, cara, ajudou muito. Ajudou demais, assim. Só que aí aceleraram-se os negócios, aumentaram-se as metas também, e tá tudo bem, e a gente vai aprendendo a lidar com isso aí. Muito bacana, muito bom esse entendimento sobre a tecnologia, né, e de como ela funciona. E sabe que você me falou alguma coisa agora? Eu até lembrei, tem gente que às vezes não gosta muito eu adoro, eu acho que assim, não tem pra onde fugir, ela vai vir em todos os pontos, a realidade aumentada vai chegar, já chegou, vai cada vez mais ficar popular, o metaverso já existe, vai cada vez ficar mais presente. E uma coisa que eu estava em discussão, até num podcast eu aprendi, né, que foi uma bela frase em relação a isso. As pessoas, elas não podem querer substituir a experiência presencial pela experiência virtual. São coisas diferentes, né? Não dá pra gente, a gente tem muita discussão, né, de escola presencial, homeschooling, de trabalho presencial, home office, né, uma coisa diferente da outra. Não dá pra você substituir coisas ou experiências que existiam, até mesmo de interação entre funcionários, né? Porque quando você fala interação, cara, pra mim eu acho um argumento meio complicado, né? As pessoas às vezes falam isso, na verdade. Ah, não dá, não tem interação, daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco você vai colocar um óculos, você vai estar com 1 milhão de pessoas de todos os lugares do mundo do seu lado. Num parque, numa conferência, em qualquer... Você vai conseguir falar com elas. E aí você vai enxergar... Cara, isso vai acontecer. Então assim, pô, você vai conseguir interagir do mesmo jeito que quando você fala que a tecnologia entrou em vendas, que, né, que antes você tinha isso aqui para vender e agora você tem um baita universo, mesma coisa vai acontecer com a interação. Hoje tá eu e você falando aqui, que a gente tá nisso aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar numa realidade que a gente vai poder falar com milhares de pessoas, né, num conjunto com muita gente, né, dentro de uma realidade construída virtualmente, cada um no seu ponto, e a gente consegue se comunicar. Então, assim, na verdade, a interação vai poder ser muito maior, mas é claro, não vai ser igual a presencial, e não tem como substituir, não existe isso.
né? A gente ainda é ser humano, não dá pra... Eu lembro que no começo eu falei, pô, mas tudo bem, daqui a pouco pô, não precisa ir no supermercado mais, é só ligar. Não precisa ir na academia, dá pra treinar em casa, que agora o pessoal dá aula, você treina em casa. Não precisa sair pra comer, você pede. Não precisa trabalhar, você fica em casa. Não precisa fazer. Porra, mas eu quero fazer, eu quero fazer. Eu quero, cara, eu Verdade. quero. A experiência pra mim, eu quero. Tipo, mas por que você vai na academia? Eu nem vou na academia, mas, por exemplo, ir na academia é uma coisa legal, às vezes, pela comunidade que tá ali, pelas pessoas que você conversa, pelas pessoas que você tem. Mas você tem que viver, né? Sair, fazer um esporte, correr, jogar um tênis, né? Fazer qualquer coisa, sair, tomar um café. Ah, não, mas agora não precisa sair de casa pra tomar um café. Não sei o que. Cara, mas, porra, e, né? Cadê essa experiência? Uma não vai substituir a outra, mas a tecnologia ela entra em muitos casos para auxiliar do mesmo jeito que a gente estava falando desde o começo, né? Que ela não vai mudar a essência da profissão, mas ela vai entrar para auxiliar processos que antes poderiam ser, né, que não são prazerosos para você, né? Para mim, eu não acho legal ter que pegar um trânsito. Quando eu vou para São Paulo, eu me arrependo no exato momento que eu chego em São Paulo. Né? Eu já me arrependo, porque eu demoro 45 minutos para chegar em algum lugar, e 45 minutos é o tempo que eu demoro para chegar de Vinhedo a São Paulo, que eu moro em Vinhedo. Falei, pô, mas não é possível, estou fazendo mais uma viagem. Então, assim, isso são coisas que me incomodam, e que muito provavelmente, se eu tenho a possibilidade de não passar por isso, né, de fazer alguma coisa, um home office, ou um homeschooling, ou qualquer trabalho usando a tecnologia para que ele sirva, tá ótimo para mim. Né? Não vai substituir a interação, mas vai me melhorar e trazer benefícios para a vida. Então é a forma como eu também vejo a tecnologia. Eu vejo que ela realmente ela trouxe várias opções, né? Hoje você consegue vender para muito mais gente. O que você trouxe aqui para nós foi exatamente isso. Você consegue ter uma prospecção mais assertiva, porque você está conseguindo ir direto a pessoas de interesse, né? Pessoas que são engenheiros, que gostam disso, daquilo, né? Quem trabalha muito com marketing, anúncios, até em plataformas de rede social sabe que você consegue classificar de diversas formas as pessoas, né? Porque quando você usa um produto que você não paga, você é o produto. É certeza, Exato. né? Rede social não é de graça. Rede social você paga por você estar lá. Então alguém vai pagar para anunciar a tua presença. Por isso que cada vez mais as redes querem que você fique dando scroll time, tela de... Porque ela quer você ali justamente para poder anunciar. E tá tudo bem, tá? Tem gente que vem com um monte de crítica em relação a isso, tem gente que acha isso normal. Para mim tá tudo bem desde que seja muito bem combinado e acertado entre as partes. Tá? Desde que você saiba o que está acontecendo. Eu acho que muitas pessoas elas vão para a internet sem saber como ela funciona. Né? Você estava falando, por exemplo, para mim, VPN antes da gente entrar. Lembra que você falou, cara, sabe quantas pessoas sabem Exato. o que é uma VPN hoje? Né? As pessoas que estão nos ouvindo hoje, quem sabe o que é uma VPN? Eu acho que pouquíssimas. Ou nenhuma. Só que é algo que todo mundo deveria saber e todo mundo deveria usar. Não só a empresa. Todo mundo deveria usar, todo Exato. mundo deveria saber o que é um gerenciador de senhas, todo mundo deveria saber o que é uma VPN, todo mundo deveria usar isso, né? Quem sabe esses golpes de WhatsApp, né? Essas coisas que acontecem na internet seriam minimizadas se as pessoas tivessem um pouco de noção de como elas têm que proteger as coisas. Então, assim, a inclusão digital, ela não veio em paralelo com a alfabetização digital. Isso é um problema também, porque a gente trouxe tecnologia, mas a gente não ensinou as pessoas a usar. Então as pessoas não têm muita noção de como as coisas funcionam. Mas agora, Leslie, para a gente entrar no último ponto, que a gente não poderia deixar de falar isso, eu queria que você falasse o que é nuvem, cara. Né? Porque a gente falou da tecnologia entrando, hoje mas quando a gente fala em nuvem, o que é isso? A gente tá... O que é? Né? O que você vende alguma coisa na nuvem? De uma forma bem superficial, até mesmo para não entrarmos em detalhes técnicos, mas eu acho que isso muita gente tem dúvida do que é isso, na verdade. O que é isso veio em vendas e como isso está revolucionando aí tanta coisa aí no mercado hoje em dia? Fábio, olha, a resposta para essa pergunta, eu me prometi tê-la até para eu explicar para minha mãe, né? Às vezes os meus primos me perguntam para minha mãe, na verdade, ô tia, o que que o Leslie faz? Que eu sempre vejo ele aí em alguns lugares e tal, não sei o quê. Aí, para resumir, minha mãe falou, ele trabalha com telemarketing, né? Porque ela não sabia muito bem o que que era, né? E aí, a partir disso, eu fui pesquisando para tentar simplificar ao máximo, né, o que que é nuvem. E aí eu acho que a maneira mais simples da gente conseguir explicar o que que é nuvem é fazer comparativo com aquilo que está no dia a dia, né, do público para o qual, né, a gente está falando. Ó, tá vendo? Isso daqui já é mais uma abordagem de vendas, tá? Que é você Sim. explicar uma coisa
um pouco mais complexa para o público que ainda não entendeu muito ou não conhece o que que é. Fábio, provavelmente você e muitos dos que estão aqui nos assistindo já devem ter jogado videogame alguma vez na vida, né? Ah, acho que Então, sim, acho que sim. Eu já joguei muito. Eu joguei o Nintendo 64 e o Super Nintendo, mas joguei muito. joguei também, ó, Mega Drive, Master System, É, isso Neo aí. Geo e por aí vai. E quando eu comecei a tentar fazer essa reflexão do que é nuvem para eu poder explicar para alguém, eu sempre penso nos meus sobrinhos, né, que é quem está agora na fase de entrar no mercado de trabalho. Nuvem basicamente é você ter aquilo que seria físico, só que num ambiente digital, né? Ah, mas ainda está abstrato. Vamos pegar o seguinte: depois de tanto tempo trabalhando, né? Porque quando você começa a trabalhar, você nem percebe, você vira um workaholic, e aí quando vai ver, você às vezes não tem nem hobby mais, o seu hobby é trabalhar, né? É casa, trabalho, trabalho, casa. E eu comecei a buscar algum tipo de hobby para eu poder me divertir, relaxar um pouquinho mais. Eu falei, eu vou jogar videogame. Comecei a consultar os preços dos videogames. Cara, pagar R$ 5.000, eu não tava muito afim não de pagar R$ 5.000 num videogame. Eu falei, pô, eu nem sei se eu vou jogar, né? Que era o PS5 ou um pouco mais barato até o Xbox. E aí eu me deparei com a xCloud, né? Que é uma plataforma online, né? Do Xbox, onde eu conseguia ter a experiência de jogar videogame sem eu comprar o videogame, né? Sem ter a parte física. E como que isso é possível? A Microsoft, ela acabou desenvolvendo esse videogame para você acessar através da internet. Assim, em linhas gerais seria isso. A única coisa que você vai precisar é ter um controle. Pô, mas como assim? É um controle que você conecta com o notebook ou você pode jogar diretamente ali pelo seu celular. Mas você precisa ter um controle para você ter a experiência de jogo mais legal. Mas basicamente é o seguinte, eu sou da época do Dragon Ball, né? Então, um dos primeiros jogos que eu fui pesquisar aí foi, você tinha Dragon Ball. Pô, eu não queria comprar o videogame, eu queria jogar Dragon Ball. Aí eu vi que tinha xCloud, custava aí R$ 45 por mês, para eu poder ter acesso a mais de 500 jogos. Falei, pô, comecei a fazer conta. R$ 45 por mês, para eu ter uma porrada de jogos ali à minha disposição, para eu poder jogar, para mim faz todo sentido. Então a nuvem é basicamente você ter uma série de recursos que até então você só teria disponível na sua mão se ele fosse físico. Nesse caso, o exemplo é o videogame e os jogos de videogame. E você paga somente por aquilo que você usar. Esse que é o mais legal. A nuvem, ela provocou uma disrupção no mercado e você não precisa mais comprar um prédio inteiro, por exemplo. Você compra só aquele banheiro que tem um por um que você vai usar só aquilo. Ao invés de você pagar, no meu caso, voltando por exemplo do videogame, R$ 5.000, eu pago R$ 45 por mês para eu poder jogar o jogo que eu quiser em nuvem. Então, a nuvem basicamente ela oferece recursos, né, um pouquinho mais técnico, né, recursos computacionais como serviço. Ah, mas ainda está um pouco complexo. Vamos pegar aqui Netflix. Hoje em dia, quem é que vai na locadora alugar um filme? Ou quem é que vai na barraquinha da esquina ali, que a gente sabe que vende isso? Não estou falando que é certo, hein, gente? Mas existem ali os filmes que são copiados ilegalmente Sim. e são revendidos ali no valor de R$ 10, R$ 15. Aí você se depara com uma plataforma de stream chamada Netflix. Ela coloca um mundo de filmes lá para você assistir. Não lembro hoje como que tá o preço, mas deve ser a partir de R$ 29,90, alguma coisa do tipo. Não tô fazendo propaganda não, é só para poder fazer uma relação. Se Sim. você pagar R$ 29,90 ali para você ter a sua assinatura do Netflix e você vai ter mais de, sei lá, quantos mil filmes à sua disposição para você assistir a semana inteira, e se você fosse comprar um DVD e você fosse comprar um CD para você colocar o DVD, nem sei se o pessoal sabe o que é DVD, mas é um aparelho que roda aí as mídias de filme, né? Você iria pagar pelo menos numa mídia, sei lá, R$ 10 ali para você poder assistir um filme. E agora alguém teve a genial ideia de colocar toda essa locadora, vamos colocar assim, dentro da internet e você acessando ali num preço de R$ 29. E aí você compartilha em várias telas. Então, em linhas gerais,
Nuvem é você imaginar, poxa, eu quero assistir um filme, vou lá comprar o DVD. Ah, mas eu não preciso mais comprar o DVD. Se for original, é até um pouco mais caro ainda. Eu pago o valor de R$ 29 ali e acesso através do buscador ali, ou do navegador, né, do browser, né, para ser mais preciso. Você acessa o site ali, Netflix, Amazon Prime, qualquer outra que seja, você assiste o seu filme ali no momento que você quer, pagando só por aquilo que você quer. Então, não sei se é que o explicar nuvem ainda é um pouco complexo para mim, mas eu estou melhorando, prometo que eu estou melhorando. Mas basicamente é isso, é aquilo que é físico, você conseguir acessar através de um navegador. Um grande exemplo, a gente está aqui numa plataforma digital, que até então eu teria que instalar no meu celular para poder rodar. Hoje eu não preciso instalar essa plataforma no celular. Eu acesso ela aqui no navegador novamente, e a gente está fazendo esse bate-papo. Isso não consome recurso da minha memória, ou do meu processador, ou do meu HD, né? Então, basicamente é isso. Reduz bastante o custo para quem quer utilizar algum tipo de tecnologia que até então não era possível. Muito bacana. Eu acho que você trazer, sim, ficou claro. Eu acho que também os nossos ouvintes conseguiram entender, né, esse conceito, mas eu acho que o que mais traz, que eu vejo que é importante, falando em vendas, né, porque uma das coisas em vendas que eu aprendi também, que importante é a customização do cliente, o sucesso dele. E quando você fala desse jeito, você dá para ele uma opção de ele ter ou consumir aquilo que de fato ele quer. Você consegue Exato. customizar ao máximo quase o que você tem como serviço, produto, você consegue oferecer para ele uma coisa muito que vá de encontro ao que ele quer. Né? Você falou disso, eu lembrei, eu fiz exatamente. Eu acho que a gente é contemporâneo de épocas, né? Eu tenho 32 anos, né? E eu também tive peguei uma plataforma de jogos, né? Eu confesso que eu gosto de videogame, mas assim, eu parei de jogar faz uns 15 anos, se não mais. Então, assim, eu tô É que muito nem eu. atualizado. Eu não gastaria hoje esse dinheiro que você falou para comprar um videogame nunca. Mas eu também acessei uma plataforma que é de graça, eu compro lá o jogo que eu quero, relembrei uns jogos antigos, joguei 2, 3 vezes, parei de jogar, porque já passou ali a vontade e eu não tive tempo ainda, né? Eu quero ainda voltar, mas não tive tempo, mas pelo menos joguei um pouco, então ela me deu essa experiência, né? Você tá lá armazenando lá as coisas, você consegue acessar. Eu vejo que hoje a gente tem a evolução, a gente tem o 5G, né, chegando, porque quando você começa a tratar dados pela internet, né, e você vai precisar da internet, vai precisar dessa conexão, então você precisa que ela seja cada vez mais rápida, né, você precisa ter esse acesso, que hoje já não é nem em todos os lugares você tem, né, nem são todas as pessoas, né, por mais que a internet ela seja cada vez mais globalizada e cada vez mais comum entre as pessoas, boa internet não é, né? Não é todo mundo que tem um Uhum, acesso a uma boa conexão. Então isso ainda verdade. dificulta e não dá acesso a essas vantagens de tecnologias para todos. Mas com essas evoluções, tanto de conexões em locais mais difíceis, como rapidez que a gente vê com o 5G e o 6G está vindo já aí, né? Quem acha que o 5G é revolucionário, o 6G já está sendo desenvolvido, né? Já tá em fase de processamento, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que isso vai ficar cada vez mais presente e essa tecnologia vai realmente mudar conceitos de negócio muitas vezes, né? Eu não lembro quem falou, mas eu carrego sempre comigo, né? Que é o jeito mais fácil de você matar um negócio é você fazer o certo durante muito tempo, porque Uhum. muda, né? Você está falando agora de coisas que mudam e talvez vão mudar o modelo de negócio de muitas empresas, né? Se começar realmente para este lado, né? De começar realmente para essa customização, para essa opção de escolha, para essa forma de se vender, né? Utilizando as coisas na nuvem, né? Processando as coisas na nuvem, né? Tendo acesso a coisas que estão lá armazenadas no servidor, lá não sei aonde que você armazenou, você vai, usa pela nuvem e é dessa forma, né? Que você consegue criar negócio, né? Então é muito importante. Agora, ô Leslie, muito bacana falar sobre isso. Acho que a gente passou aí por tudo que a gente combinou, mas antes de finalizar, eu queria que você fosse muito breve, mas eu acho que é uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu anotei, você me falou aqui um pouco antes da gente começar, eu não sabia, né? Mas você já trabalhou em 19 empresas, você falou, né? E hoje o jovem, ele é uma pessoa com muita dúvida na cabeça. É uma pessoa que não sabe para onde vai, que tem dúvidas sobre o seu futuro, que tem medo de entrar num lugar e não gostar. E se você trabalhou em tantas empresas assim, eu queria que você, de uma forma bem simples mesmo, dissesse para nós
Qual que foi o aprendizado que você tirou disso para você hoje? De uma forma bastante breve, um aprendizado é justamente que a gente está sempre aprendendo, né? Porque teve trocas boas de empresa que eu fiz, teve trocas ruins, e aí você sempre aprende com aquilo. É similar a uma prova escolar. A gente está fazendo prova escolar a todo instante, vai ter prova que você vai bem, vai ter prova que você vai mal, e se você parar para refletir por que você foi mal naquela prova, você vai entender os motivos que te levaram a fazer a prova daquela outra forma. Às vezes você não estava muito bem, o ambiente familiar às vezes não estava muito bom, tá tudo bem, né? Você tomou aquela decisão baseado naquilo que você achava certo naquele momento, e o certo ele não é estático, ele pode mudar. Então, assim, de uma forma muito breve, o que eu poderia deixar aí principalmente para quem é jovem, experimente. Porque vocês estão tendo o privilégio de vocês estarem numa época não é nem transformação, não sei nem se é revolução mais, eu não sei nem qual que é o termo que estão utilizando, mas a respeito do acesso digital. Então vocês estão sendo bombardeados a todo instante com muitas informações. Então aproveite esse tempo que vocês têm agora como jovens, né? Eu sei que nem todos vão ter essa possibilidade de sair experimentando a torta e a direita. Então se você não tiver essa possibilidade de sair experimentando a torta e a direita, eu tenho que trabalhar nisso aqui porque eu preciso ajudar em casa, minha mãe, meu pai, só se coloque à disposição para aprender, né? E tente entender o que aquilo que você está fazendo está agregando na vida de uma outra pessoa. Porque por mais que você ainda não enxergou ou identificou qual é a área que você quer seguir, mas quando você compreende a importância do seu trabalho para ajudar o próximo, aí se torna muito mais gostoso o seu trabalho. Por mais que seja... Eu já fiz limpeza de ar-condicionado. Pô, é um trabalho que eu adorava fazer, porque eu entendia que o ar-condicionado bem higienizado, ele levava a qualidade do ar para quem estava respirando aquele ar ambiente. Sim. Então, assim, é só você entender o propósito daquela atividade fim. Às vezes, no tumulto do dia a dia ali, você acaba não parando para pensar nisso, mas tente enxergar, né, se aquilo que você está fazendo está agregando valor à vida de alguém. Porque se for um trabalho que você não pode abrir mão naquele momento, e você não gosta de fazer, mas você entendeu que está agregando valor à vida de alguém, valor que eu falo não só monetário, tá, mas valor real, você está ajudando Sim. uma outra pessoa, isso vai te ajudar a se manter naquele trabalho. Então, e se não gostar e você tiver a possibilidade de trocar, troca. Não tenha medo, né? Claro que não é para todo mundo que você vai poder falar os motivos pelos quais você trocou todos os empregos, mas experimente, experimente. Principalmente, vocês estão com uma oportunidade de ouro na mão, que principalmente nesse ambiente digital, que nem o Fábio tem os cursos disponíveis aí, vocês estudarem esses cursos, entender como é que funciona, provavelmente se vocês dominarem essas habilidades trabalhando no mundo digital, é muito provável que vocês nem precisem estar em uma empresa física para trabalhar. Isso é muito louco, né? Então aí você vai experimentando várias opções de trabalho aí, até você encontrar aquela que te faça melhor, claro, respeitando as limitações aí, que aí tem gente que pode fazer isso e tem pessoas que não podem fazer isso. Muito bacana você trazer isso pra gente, isso é importante porque, pra mim, resumindo o que você falou, é que toda a experiência que você teve, ela constrói quem você é, seja ela Exato. boa, seja ela ruim. E mais do que isso que você falou, que eu anotei aqui, estamos sempre aprendendo. Foi mal, entendo por quê, né? Foi bom, por quê? E isso eu vou fazer agora um comparativo final, né? Você falou da paquera lá no início, eu vou voltar nessa paquera, então, porque foi a comparação inicial sua. Você teve lá a sua paquera, aí quando você tá namorando e deu errado. Por que deu errado? Você tem que entender, porque muito provavelmente se você não entender o porquê deu errado, na próxima vez vai fazer a mesma coisa e vai dar errado do mesmo jeito. O mesmo erro pode ser que não, né? Mas entenda, muito provavelmente o motivo você pode carregar ele para o próximo, mas ou você pode aprender com aquilo para que o próximo seja diferente, né? Às vezes tem aquelas pessoas que falam, teve que passar por tudo isso para aprender tudo para finalmente dar certo com alguém, alguma coisa. Às vezes é mesmo. Né? Às vezes o seu eu de hoje daria certo com aquela outra, mas você teve que passar para entender, né? Quem você é hoje, né? A cronologia da sua vida, como as coisas foram feitas, tudo tem um sentido.
né? Tudo tem um porquê e você tem que evoluir perante a isso. Agora, Leslie, só nos fala então onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais, né? Onde a gente pode aí te mandar uma mensagem, conversar com você, se é no LinkedIn, como a gente faz aí para te encontrar. Vou deixar aqui na descrição desse episódio também os links. Rapaz, ó, no LinkedIn, é só colocar lá Leslie Santos, não é um nome muito comum, então provavelmente você. Ó, se você colocou Leslie Santos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, até no Twitter, lá que eu uso bem pouquinho o Twitter, você vai conseguir me achar, pode mandar perguntas. Eu sempre tento contribuir com quem manda perguntas e dúvidas ali, tento ajudar da maneira que eu posso. Se eu não conseguir, eu tento direcionar para quem possa. E eu estou à disposição aí para poder ajudar a quem quer que seja. E estou super aberto e gostei muito aí do bate-papo, Fábio. Show de bola. Vou deixar então todos esses links aí que eu colocar, que ele falou, e aí vocês podem entrar sim em contato com o Leslie. E Leslie, uma perguntinha final para você deixar para os nossos ouvintes. Pode ser de sim ou não, pode ser uma pergunta aberta, mas é uma pergunta que eu deixo aí para onde eles estão nos ouvindo. Eles podem responder e interagir com a gente. Qualquer pergunta, tá? Pode ser qualquer uma, mais ou menos do que a gente falou, sim ou não, não precisa ser técnica, não precisa ser nada, é só uma perguntinha pra gente conhecer um pouco mais os nossos ouvintes. E podem responder, hein, pessoal? Eu nem sei qual que é a resposta de cada um, mas o pessoal tá difícil de responder, né? Não é todos que responderam. Uma pergunta é. Tananana. Pergunta é simples, simples. É tipo o que é a vida, né? A Qual pergunta o pode ser sentido uma da das vida? fáceis. Bom, uma pergunta vocês já pararam para pensar que vocês não sabem nada, vão aprender muito e ainda assim no final vão perceber que não sabem nada? Parece meio filosófico, paradoxal Eu essa minha gostei, eu pergunta, gostei da mas pergunta. Gostei, é muito bom. Ela traz consigo a característica da humildade, né, do que você está me falando, né? Porque a gente de fato nunca sabe nada. É porque as coisas elas evoluem muito mais do que a nossa capacidade de absorver tudo. Então a gente tem que hoje em dia, eu acho que a ferramenta e a habilidade mais importante para o profissional é a capacidade de aprender, né? exato, É exato. mais importante de todas. É a capacidade de se adaptar a diferentes cenários e de aprender coisas novas. Porque você vai fazer isso todo santo dia. Não tem como fugir. Não tem como parar, não tem como se estagnar. É isso ou nada. Você tem que saber se adaptar. Você tem que gostar de aprender. E para isso, você tem que ser humilde e entender que realmente você não sabe nada. Ela sabe muito pouco perante do todo que existe e que é o que você tem que buscar sempre. Mas muito obrigado, Leslie. Fico muito feliz pela sua participação. Adorei esse bate-papo. Ó. Já enchi as minhas 2 folhinhas, já anotei tudo. Um dia vai ser um livro isso daqui e vai ser um prazer ter te entrevistado. Fico muito feliz. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal para ficar sempre atentos. Todo domingo, 1 hora da tarde, temos episódios novos para você aprender sobre mercado de trabalho, sobre educação e sobre grandes trajetórias que a gente traz aqui. Muito obrigado, Leslie. Grande abraço a todos os ouvintes. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.